Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta para darmos então prosseguimento ao estudo do direito eleitoral. Neste bloco e no próximo bloco nós estudaremos então o alistamento eleitoral. Já no primeiro bloco, quando a gente fez aquele chamado voo panorâmico do direito eleitoral, eu já dizia em relação ao alistamento que alistamento nada mais é do que cadastramento. Então, no alistamento eleitoral, o que acontece? A pessoa, o brasileiro, então se apresenta à Justiça Eleitoral dizendo mais ou menos o seguinte: Justiça Eleitoral, eu existo, estão aqui os meus documentos, eu sou brasileiro, por exemplo, brasileiro nato, não necessariamente, pode ser brasileiro naturalizado, nós já vamos ver isso, mas enfim, sou brasileiro, tenho a idade mínima, que são 16 anos, conforme a gente já viu, e peço então o meu cadastro perante a Justiça Eleitoral. O alistamento eleitoral é importantíssimo porque ele permite, a partir desse cadastramento, que a pessoa se torne eleitora. Então, através do alistamento eleitoral, eu me torno eleitor e eu, portanto, posso votar. E também com o alistamento eleitoral, eu posso ser votado. O alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade e, portanto, ao estar cadastrado perante a Justiça Eleitoral, eu também posso ser candidato. Eu posso votar e posso ser votado, afinal de contas, eu passo a existir perante a Justiça Eleitoral com esse cadastramento. Muito bem. O alistamento eleitoral ele está regulamentado basicamente, mas não exclusivamente, nos artigos 42 a 81 do Código Eleitoral. Então eu recomendo fortemente que você, meu amigo e minha amiga, dê uma lida nesses artigos 42 até 81 do Código Eleitoral. E o que está aqui então no nosso material de apoio? O alistamento eleitoral é um procedimento administrativo cartorário. Então vejam que não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo, é cadastramento. Eu vou me apresentar à Justiça Eleitoral, mostrar os meus documentos, provar que eu sou brasileiro nato ou naturalizado, que eu tenho a idade mínima de 16 anos e com isso eu vou conseguir então me cadastrar, me alistar. Então é um procedimento administrativo cartorário e compreende dois atos inconfundíveis. Então dentro do alistamento nós temos dois atos: a qualificação e a inscrição do eleitor. O que é a qualificação? Qualificação, vou me qualificar, vou dizer quem eu sou, se eu sou brasileiro nato ou naturalizado, qual é a minha idade. Então, a qualificação e a inscrição do eleitor está lá no artigo 42 do Código Eleitoral. Qualificação é a prova de que o cidadão satisfaz as exigências legais, está aí no material de apoio, que o cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o direito de voto. Então, quais são essas exigências legais? Basicamente, eu vou provar que eu sou brasileiro, repito, nato ou naturalizado, e que eu tenho a idade mínima de 16 anos. Se eu tiver 10 anos, eu não consigo me alistar perante a Justiça Eleitoral. Isso vai estar no meu documento, a minha data de nascimento. Então, a prova de que o cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o direito de voto, enquanto que a inscrição, que é o segundo ato que compreende aqui o alistamento, faz com que ele passe a integrar o Cadastro Nacional de Eleitores da Justiça Eleitoral. Tradução: através da inscrição, eu passo a ser cadastrado perante a Justiça Eleitoral. Eu passo a figurar nos computadores, digamos assim, da Justiça Eleitoral, passo a existir perante a Justiça Eleitoral. É a forma pela qual a pessoa adquire seus direitos políticos. Atenção aqui, nós já estudamos os direitos políticos e eu adquiro então os meus direitos políticos através do alistamento eleitoral. Vejam a importância do alistamento. Sem o alistamento, eu não exerço nenhum dos meus direitos políticos, em especial os direitos de votar e de ser votado. Tornando-se titular do direito político ativo, está aqui a capacidade para votar, possibilitando sua elegibilidade, que é a capacidade de ser votado. Então, eu adquiro tanto o direito de votar quanto o direito de ser votado e as demais formas de exercício dos direitos políticos que nós já vimos em aula anterior. Após a expedição do respectivo título de eleitor. Então, com o cadastramento,
com o alistamento eleitoral, é expedido o título de eleitor e eu passo então a ser considerado eleitor perante a Justiça Eleitoral. Muito rapidamente, porque na verdade a gente já até viu esse artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando nós estudamos os direitos políticos, o alistamento e o ato de votar são obrigatórios para, isso já foi visto, repito, obrigatórios para os brasileiros maiores de 18 anos, está lá no 14, parágrafo 1º, inciso 1º. E o alistamento e o voto, o ato de votar, são facultativos. Então, para certas pessoas, esses atos são obrigatórios e para certas pessoas o alistamento e o voto são facultativos. Para quem? Para os analfabetos, para os maiores de 70 e para as pessoas entre 16 e 18 anos. Está lá no 14, parágrafo 1º, 2, inciso 2, da Constituição Federal. Aí vem a pergunta, essa pergunta eu ainda não fiz nas aulas anteriores, faço agora. A pergunta é a seguinte: menor com 15 anos de idade pode se alistar? A gente acabou de ver que o alistamento é facultativo para as pessoas entre 16 e 18 anos. Aí a pergunta aqui é: um menor com 15 anos de idade pode se alistar? A resposta está no artigo 30 da Resolução 23, Resolução do TSE 23659 de 2021. Vocês conseguem consultar esse artigo 30, mas é claro que eu vou responder a pergunta. Então, pode um menor com 15 anos se alistar? Ele tendo 15 anos, ainda não tem 16 anos, ele pode se alistar? Resposta: sim, pode, desde que na data da eleição ele já tenha 16 anos. Porque aí na data da eleição, com 16 anos, ele já tem o direito de votar, e para poder votar com 16 anos no dia da eleição, ele precisa se alistar antes. Então ele vai se alistar com 15 anos, com 16 anos incompletos. Então a resposta aqui é sim, menor com 15 anos pode sim se alistar, desde que na data da eleição ele já tem os 16 anos. E os portugueses? Está lá no artigo 17 do Decreto 3927 de 2001, que é o chamado Tratado da Amizade. Portugueses poderão se cadastrar, se alistar perante a Justiça Eleitoral, desde que eles tenham 3 anos de residência habitual no Brasil, e depende de requerimento à autoridade competente. Então ele vai requerer esse cadastramento desde que ele tenha 3 anos, no mínimo, de residência habitual no Brasil e mais. Não está escrito aqui, mas é importante dizer, precisa haver reciprocidade. Então, precisa que os brasileiros possam ter esse mesmo direito em Portugal. Então, a partir do momento que há essa reciprocidade, o português vai poder se alistar no Brasil e aí o brasileiro vai poder se alistar em Portugal. Em não havendo reciprocidade, aí os portugueses também não poderão se alistar aqui no Brasil. Quem não pode se alistar, então quem são os inalistáveis, né? As pessoas que não podem se alistar, também já vimos, então vou passar muito rápido isso aqui, os estrangeiros, então os não brasileiros, né? Então estrangeiros não podem se alistar, está lá no 14.2 da Constituição Federal. A única exceção, acabamos de ver, são os portugueses. Então, estrangeiros não podem se alistar. Os conscritos também são inalistáveis durante o serviço militar obrigatório, ou seja, aqueles que estiverem prestando o serviço militar obrigatório, também nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aí vem algumas outras coisas interessantes aqui que constam no material. Conscritos que já estejam alistados não poderão votar. Mas como assim? Aqui é o seguinte, vamos imaginar que o brasileiro com 16 anos se aliste. Então ele está já alistado, só que aí com 18 anos ele se apresenta perante as Forças Armadas e se torna conscrito. Então ele já está alistado previamente, aí a pergunta é, já estando alistado pode votar? Resposta: não, não poderá votar
a partir do momento que se tornar conscrito, já está listado, mas não poderá votar. Isso vai constar no cadastro eleitoral, porque há uma troca de informações entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral. Então, conscritos que já estejam alistados não poderão votar. Os militares que não exerçam a classe, que não pertencem à classe dos conscritos são alistáveis nos termos da Constituição Federal, artigo 11, parágrafo 5º da Resolução 23.659 do TSE. Tradução disso aqui: militar, o inalistável é o conscrito, é aquele jovem que no ano em que completar 18 anos tem que se alistar e, se for convocado, ele se torna, durante o período de um ano, conscrito. Estamos aqui falando de militares de carreira. Então, é o capitão, é o major, é o tenente, é o sargento. Esses são inalistáveis? Não, esses são alistáveis. Para eles são brasileiros maiores de 18 anos. Então, para os militares de carreira, tanto o alistamento como o voto são obrigatórios nos termos da Constituição Federal. E também não podem se alistar os absolutamente incapazes. Artigo 3º do Código Civil, são os menores de 16 anos. Então, esses são inalistáveis, com aquela exceção que a gente acabou de ver. A pessoa com 15 anos poderá se alistar desde que tenha 16 na data da eleição. E os índios podem se alistar? Como é que funciona a situação dos índios? Os índios que sejam integrados alfabetizados não só podem, como devem se alistar. Tá? O alistamento e o voto são obrigatórios. Está lá no artigo 13 da Resolução 23.659 do TSE. Para os índios não integrados, tanto o alistamento como o voto são facultativos, mas se esse índio quiser se alistar, ele vai precisar demonstrar alguma noção da língua portuguesa. Então aqui é um requisito obrigatório, tem que ter noção da língua portuguesa. Se ele for não integrado, é facultativo. Se ele optar pelo alistamento, ele vai ter que provar alguma noção em língua portuguesa. Deficiência mental, como é que funciona com a pessoa que tenha algum tipo de deficiência mental? Se ela não for interditada, o alistamento e o voto são obrigatórios. Se for interditada, claro, aí não poderá se alistar. Agora, se a pessoa não for interditada, o alistamento e o voto são obrigatórios. Precisa, ainda que tenha algum tipo de deficiência mental, em não sendo interditada, tem que se alistar e tem que votar. Mas esse dever, se esse dever for extremamente oneroso para a pessoa, ela poderá requerer certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. Está lá também na resolução do TSE, artigos 14 e 15. Tradução disso aqui: na verdade, o que o ordenamento jurídico quer é ajudar, é incluir a pessoa com deficiência mental e não penalizar essa pessoa. Então, para ela, a princípio, se ela não for interditada, o alistamento e o voto são obrigatórios. Mas se isso virar um peso excessivo para essa pessoa tem direito a ter uma certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, o que vai fazer com que ela não precise, então, exercer o direito, o dever de voto. Então, aqui a intenção é incluir e não penalizar a pessoa que tenha alguma deficiência mental. Ainda na questão do alistamento, né? Podem se alistar os presos? Quer dizer, os presos podem se alistar? Resposta: depende. Depende do que, professor? Depende se o preso aqui é provisório ou definitivo. O que eu chamo de preso provisório ou definitivo? Preso com condenação provisória ou preso com condenação definitiva. Se é um preso com uma condenação provisória, para ele é um brasileiro maior de 18 anos, portanto o alistamento e o voto são obrigatórios. Agora, se for um preso, uma pessoa presa, né, com condenação criminal definitiva, aí a gente vai cair lá no 15.3 da Constituição Federal,
que é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos à condenação criminal transitada em julgado, e estando então com seus direitos políticos suspensos, essa pessoa não poderá votar, já que está justamente com os direitos políticos suspensos. Artigo 16 da Resolução 23659, é direito fundamental da pessoa transgênera, então falando aqui da pessoa transgênera, é direito fundamental da pessoa transgênera, preservados os dados de registro civil, fazer constar do cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. Então, se a pessoa nasceu homem e agora é uma mulher, vai constar como mulher no seu cadastro eleitoral e vice-versa. Se a pessoa nasceu mulher e agora é homem, vai constar como homem perante o cadastro da Justiça Eleitoral. Então, vai constar o seu nome social e a sua identidade de gênero, respeitada a preferência lá da pessoa, o que a pessoa é, como a pessoa se identifica. Parágrafo 1º do 16, considera-se nome social a designação pela qual a pessoa transgênera se identifica e é socialmente reconhecida. Parágrafo 2º, considera-se identidade de gênero a atitude individual que diz respeito à forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as representações sociais de masculinidade e feminilidade, etc, etc, etc. Está lá na resolução. Eu não vou completar aqui a leitura do artigo 16, parágrafo 2º da Resolução 23659, que está aí no material de apoio. Bom, regulamentação eu já falei, então está lá basicamente nos artigos 42 a 81 do Código Eleitoral, mas nós vamos encontrar o alistamento também sendo tratado nesta Lei 7444 de 85 e nessas resoluções do TSE aqui apontadas, ok? Então, tudo isso faz parte da regulamentação daquilo que é tratado no alistamento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral é regulamentado por todos esses veículos legislativos. Eu convido o amigo e a amiga a darem uma lida em todas essas resoluções, na lei e nos artigos do Código Eleitoral. Continuando, esta regulamentação sobre o alistamento inclui regras sobre a inscrição, que é o alistamento propriamente dito, expedição da segunda via do título. Como que eu faço com a expedição da segunda via do título? Está tudo regulamentado lá no capítulo alistamento eleitoral. Transferência de inscrição, eu estou inscrito em São Paulo, quero transferir para o Ceará. Já vamos ver, isso está regulamentado também no alistamento. Revisão, vamos ver como é que funciona a revisão. Cancelamento e exclusão do eleitor, então o eleitor que deixa de ser eleitor por conta do alistamento, por conta do cancelamento do alistamento ou exclusão do alistamento, respectivos procedimentos, impugnações, recursos e agentes participantes, tudo isso é tratado na regulamentação acerca deste tema que nós estamos vendo aqui, que é o alistamento eleitoral. A partir de 2003, o alistamento passou a ser eletrônico. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, que antes de 2003 era simplesmente uma loucura, porque o alistamento não era eletrônico. E o não alistamento eletrônico, o alistamento antes do sistema eletrônico, fazia com que o controle da justiça eleitoral fosse ineficaz. Afinal de contas, não havia cruzamento de informações, o alistamento não era eletrônico. Então, isso possibilitava, por exemplo, que a pessoa se alistasse num bairro da cidade, no outro bairro da cidade, ou no município vizinho, ou no outro município vizinho. Então, a pessoa poderia ter 3, 4 alistamentos diferentes e, portanto, votar em 3 ou 4 localidades diferentes por conta da falta desse cruzamento de informação. Isso era permitido? Claro que não. Isso era crime, desde sempre era crime eleitoral, mas as pessoas às vezes faziam isso, cometiam esse crime eleitoral justamente por conta da impossibilidade de cruzamento desses dados da Justiça Eleitoral
eleitoral, porque o alistamento não era eletrônico, era tudo no papel e não havia então esse cruzamento de informações. A partir do momento que o alistamento passou a ser eletrônico, o que acontece? Eu me identifico perante a Justiça Eleitoral e se eu quiser ir no município vizinho e me identificar de novo no município vizinho, vai tocar a sirene, porque vai ter cruzamento de informação, está lá no sistema, no computador da Justiça Eleitoral. Então vamos lá, olhar lá e vou falar assim, escuta Alexandre, você já está alistado lá em São Paulo, que você está vindo aqui no município vizinho de Santo André, São Bernardo, São Caetano, enfim, querendo se alistar de novo. Você já está alistado, aqui é seu nome, ó, você está lá, já está cadastrado perante a Justiça Eleitoral. Então ficou muito mais fácil o controle do alistamento a partir do momento que o sistema passou a ser eletrônico. O requerimento de alistamento eleitoral, chamado de RAI, é processado então eletronicamente, sendo utilizado nos casos de alistamento, transferência, segunda via, revisão. Tudo isso agora é feito de forma eletrônica, o que foi um baita avanço em termos de controle da Justiça Eleitoral. Repito e viro a página, isso acontece desde 2003, ok? Ainda o sistema eletrônico aqui no cadastramento, essa conversão para o sistema eletrônico permitiu à Justiça Eleitoral a atuação muito mais efetiva na prevenção de fraudes. Acabei de falar isso, né? Então, passou a ser mais difícil fraudar o processo de alistamento perante a Justiça Eleitoral, porque agora tem cruzamento de informações, está tudo lá no computador da Justiça Eleitoral. E o que diz então o professor Joel José Cândido a respeito disso, né, desse alistamento? Vejam aqui, toda a legitimidade de um processo eleitoral repousa basicamente na regularidade da inscrição daqueles que, habilitados a voto, exercerão o poder de escolha. Pode, meus amigos e minhas amigas, não fazer diferença numa eleição para presidente, mas uma pessoa que vota 2 ou 3 vezes num município onde a eleição para vereador se decide, às vezes através de um voto, então isso faz toda a diferença. De repente é um vereador que poderia não estar eleito e esteve eleito porque algum eleitor votou 2 vezes por conta da fraude no sistema de alistamento. Isso não acontece mais por conta do sistema eletrônico de alistamento eleitoral. O alistamento é ato pessoal, atenção aqui, pode haver um pré-atendimento via internet, já vamos ver, se for o caso, mas é mero pré-atendimento através da internet. O ato é pessoal, exigindo-se a presença do requerente, ou seja, a pessoa precisa provar que existe, que não é um eleitor fantasma. Então, ato pessoal, exigindo-se a presença do requerente. Não há alistamento por procuração. Posso me alistar por procuração? Passo procuração para o meu primo, para minha prima, para ele fazer ou ela fazerem o meu alistamento. Não há alistamento por procuração. Eu preciso mostrar a cara, estar de carne e osso perante a Justiça Eleitoral, provando que eu existo efetivamente e, portanto, não sou um eleitor fantasma. Isso tudo para evitar fraudes no alistamento eleitoral. Pré-atendimento pela internet, ok, a gente já vai ver isso, mas para confirmar esse pré-atendimento aqui, a pessoa precisa se apresentar perante a Justiça Eleitoral. O alistamento será requerido no cartório eleitoral ou posto de alistamento em que o requerente tem domicílio. Então, o que é o ordinário? O que acontece normalmente? O jovem que vai se alistar com 16 anos ou depois sendo obrigatório com 18 anos, ele vai procurar o cartório eleitoral mais próximo da sua casa. Então, se eu moro em São Paulo, no bairro do Ipiranga, para dar um exemplo, eu vou procurar o cartório eleitoral que fica ali no bairro do Ipiranga. É assim normalmente que funciona. Então, eu vou atrás do cartório eleitoral mais perto de onde eu moro. Então, é o que está escrito aqui. Será requerido no cartório eleitoral em que o requerente tem domicílio. A gente já vai ver que o domicílio eleitoral, já vamos tratar disso também, é diferente do domicílio civil. Então, por exemplo, dando um spoiler aqui, eu posso me alistar enquanto eleitor na praia
Desde que eu tenha casa na praia, eu posso dar o endereço da minha casa na praia e posso me alistar, então, na praia. Então, o domicílio eleitoral, já vamos ver, é diferente do domicílio civil. Não se confundem esses conceitos de domicílio civil e domicílio eleitoral. O empregado poderá se ausentar do seu trabalho, olha que interessante. Então, sou empregado, tenho carteira assinada. Eu poderei me ausentar do meu trabalho por até 2 dias, sem prejuízo do salário, aspas, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência, artigo 48 do Código Eleitoral. É claro que, meus amigos e minhas amigas, hoje o Código Eleitoral é de 65, a gente já viu. Nos dias de hoje, eu consegui justificar para o meu patrão que eu precisei de 2 dias para me alistar ou para fazer a minha transferência, é difícil, né? Mas está lá na lei, até 2 dias, a gente tem que trabalhar com a lei, vocês estão prestando concurso, então é o que está escrito lá. Então o empregado poderá ser dispensado por 2 dias, sem prejuízo do salário, para o fim de alistamento eleitoral. É claro que hoje em dia fica um pouco mais difícil eu justificar isso na prática, porque é muito simples, eu vou lá no cartório da esquina e já me alisto. Claro que eu não vou precisar de 2 dias, um dia seria suficiente, mas isso na prática, na teoria, é o artigo 48 do Código Eleitoral. Internet, então vejam aqui o pré-cadastro, né? A pré-inscrição, o pré-alistamento. Então, a resolução 23088 de 2009 do TSE permite que os procedimentos de alistamento, transferência e revisão, atenção aqui, sejam iniciados pela internet. O início do alistamento pode ser pela internet, é o projeto Título Net, mas para que se aperfeiçoe isso, a pessoa vai precisar comparecer pessoalmente, a gente já viu. Eu preciso provar que eu efetivamente existo, que eu não sou um eleitor fantasma. A solicitação feita pela internet somente se aperfeiçoará com o comparecimento pessoal do interessado, tá aqui, perante a Justiça Eleitoral, no prazo de 5 dias contados do pré-atendimento. Então, tem prazo para que a pessoa que iniciou o seu atendimento pela internet, ela terá o prazo de 5 dias para o comparecimento pessoal perante a Justiça Eleitoral, sob pena daquele pré-atendimento lá não valer e ser jogado fora, ser jogado no lixo, porque para ter o aperfeiçoamento, a pessoa tem o prazo de 5 dias para se apresentar pessoalmente perante a Justiça Eleitoral. Fixação do local de votação. No momento da formalização do pedido, né, do alistamento, o requerente manifestará sua preferência sobre o local de votação entre os estabelecidos para a zona eleitoral. Então vejam aqui, os senhores e as senhoras, o seguinte: eu vou lá, repetindo aquilo que eu já falei, eu vou lá no cartório eleitoral mais próximo da onde eu moro, mais próximo da minha residência, isso vai equivaler a uma zona eleitoral, e ao me alistar ali perante o cartório eleitoral, eles vão me apresentar nos grandes centros, é assim que funciona, nos municípios menores não, mas nos grandes centros eles vão me apresentar, a própria Justiça Eleitoral, o próprio cartório eleitoral, um cardápio de opções. Ó, aqui nessa zona eleitoral, o senhor pode votar na escola A, na escola B ou na escola C. Qual é o local que o senhor prefere? Então vai me dar um cardápio de opções, eu vou escolher qual é o colégio, qual é o local mais próximo da minha casa para ficar mais fácil de eu votar. Isso nos grandes centros. Eu reconheço aqui que o Brasil é gigantesco, há municípios em que vai ter só um local para votar, e naqueles municípios onde só haja um local para votar, aí não tem escolha. Então é isso aqui, ó, o senhor vai votar na escola tal, que é onde todo mundo aqui do município vota. Então vai depender do local onde a pessoa mora, se é um grande centro ou se é uma localidade mais remota. Então, repetindo aqui e virando a página, no momento da formalização do pedido, o requerente manifestará sua preferência sobre o local de votação entre os estabelecidos para aquela zona eleitoral, desde que haja mais de uma opção. Em havendo mais de uma opção, a pessoa escolhe. Se não houver, aí é aquele local
e ponto final. Documentos necessários. Então, quais são os documentos, ou qual é o documento necessário? Por que qual é? Estou falando no singular. Porque vejam, os senhores e as senhoras, o seguinte, ó, o requerente deve apresentar dos seguintes documentos a fim de comprovar o quê? A sua nacionalidade brasileira. Então, não precisa apresentar todos esses documentos, basta apresentar dos seguintes documentos. Quais são, então, os documentos que podem ser apresentados? Cédula de identidade ou carteira profissional, certificado de quitação do serviço militar, ou certidão de nascimento, casamento, ou instrumento público que garanta a idade mínima de 16 anos e os demais dados necessários. Desses documentos, não há necessidade de que sejam apresentados todos esses documentos. Prazo para o alistamento, o brasileiro nato deve alistar-se até completar 19 anos, então tem um prazo de 1 ano, né? A partir de 18 é obrigatório, ele tem 1 ano a mais, que é o prazo aí de tolerância, então até completar 19 anos. E o brasileiro naturalizado também tem um prazo de 1 ano, ele deve se alistar-se até 1 ano após a aquisição da nacionalidade brasileira. Então, se eu adquiro a nacionalidade brasileira hoje, eu terei aí 1 ano para me alistar enquanto eleitor. Artigo 8º do Código Eleitoral e 33 da Resolução 23659, sob pena de multa. Então vejam, o prazo está aqui nesses artigos, prazo de 1 ano. Aí vem a pergunta, e se eu perder este prazo? Pena de multa, sanção pecuniária, que é o que aparece aqui para a gente finalizar. A falta de alistamento no prazo acarreta multa cobrada no eleitor no ato da inscrição. Então, perdi o prazo, tinha 1 ano, eu fui me alistar 2 anos depois de eu completar, por exemplo, 18 anos. Vou lá me alistar com 20, 21 anos. Perdi o prazo. Multa. Que multa é essa? De 3% a 10% do valor do salário mínimo. Também não é uma multa gigantesca, mas enfim, tem essa multa que não será cobrada se o eleitor vier a se alistar até 151 dias, está aqui o prazo do artigo 91 do Código Eleitoral e não do parágrafo único do artigo 8º do Código Eleitoral, são prazos diferentes, prevalece o prazo do artigo 91 da Lei das Eleições, então esse prazo aí é até 151 dias antes da primeira eleição, após completar 19 anos, é a tolerância. Então, aqui o raciocínio é o seguinte, para a gente terminar. Eu fiz 19 anos e não me alistei. Eu tinha até 19 anos para me alistar e não me alistei. Mas eu me alistei antes da primeira eleição que eu deveria participar. Então, não será cobrada a multa, afinal de contas, eu não perdi nenhuma eleição. Eu completei 19 num determinado momento, não teve nenhuma eleição, era ano ímpar, e o ano par é o que são os anos onde tem eleição. Então, antes da eleição, eu consegui me alistar 151 dias antes, é o prazo para eu me alistar. Eu me alisto, então, esses 151 dias antes, não perdi nenhuma eleição, então ainda que eu tenha perdido o prazo de 1 ano, eu acabei não perdendo nenhuma eleição e, portanto, nesses casos, a multa não será cobrada. É isso, meus amigos e minhas amigas, não temos mais tempo, vamos trocar aqui o disquete e a gente se vê, então, no próximo bloco.